Fala pessoal, mais uma vez seja muito bem-vindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você é acionado para verificar um equipamento que não tem fluido refrigerante, você fez teste de vazamento, constatou através do teste de vazamento com nitrogênio que o sistema não tem fluido refrigerante, e aí você faz o procedimento de vácuo com a sua bomba de vácuo, e aí você vai iniciar a carga de fluido refrigerante. Pergunta: você faz a carga de fluido refrigerante por pressão ou você utiliza uma balança como essa daqui para poder fazer a sua carga de fluido refrigerante? Na videoaula de hoje eu vou fazer um experimento aqui bacana para quem tem dúvida ou para quem trabalha de uma maneira que não é tão correta. Você vai compreender que na mesma quantidade de fluido refrigerante você pode ter variações de pressões de trabalho, principalmente na pressão de condensação, ou seja, na pressão de alta, em relação à variação da temperatura externa. Independente da quantidade de fluido que você colocar, a variação da temperatura externa ela vai influenciar diretamente na pressão de trabalho do sistema. Então, quando você opta em fazer uma carga de fluido por pressão, você não sabe a quantidade em gramas, ou seja, a massa, a quantidade de fluido refrigerante indicada pelo fabricante. Quando você faz a carga de fluido por pressão, você não tem a precisão da quantidade que entrou no equipamento. Eu vou fazer um experimento na qual vai provar para você que a mesma quantidade de fluido refrigerante, quando eu tenho uma variação de temperatura, eu também tenho uma variação de pressão. Então, quando você faz a carga de fluido por pressão, não necessariamente você está colocando a quantidade correta. Por quê? Porque a pressão é lida em PSI e a quantidade é lida em gramas ou quilogramas. Isso depende muito da quantidade ou da capacidade frigorífica do seu equipamento. O importante é saber o seguinte: na medida do possível, sempre faça via balança. Pô, professor, mas e se eu não tiver a balança, como que eu faço? Aí você pode dar a carga via superaquecimento em equipamentos de climatização ou via superaquecimento em equipamentos de refrigeração, mas se for na refrigeração doméstica, não existe o valor de superaquecimento. Então, obrigatoriamente na doméstica, você tem que utilizar uma balança de precisão. Então, eu vou fazer aqui uma aula prática para mostrar para você que quando você dá a carga de fluido por pressão, você não sabe a quantidade de fluido que tem lá dentro. Ou seja, eu posso ter uma quantidade X, e essa quantidade X, a pressão, principalmente a pressão de alta, ela vai sofrer uma variação em função de um ΔT externo, ok? E por se tratar em pressão, né, essa entrevista que você está vendo aqui no fundo é uma entrevista que eu fiz com a equipe da Embraco, né, especificamente com o engenheiro Daniel Freta, para falar alguns detalhes de compressores aplicados a R600A. Então, se você tem a curiosidade, se você ainda não assistiu essa entrevista, que não é uma videoaula, é uma entrevista para falar sobre os detalhes, sobre alguns defeitos, sobre pressão de trabalho do R600A, é só você entrar aqui no nosso canal e você consegue ter o acesso a essa entrevista exclusiva que foi feita lá na Febrava 2019, ok? Então vamos aqui para a nossa aula prática. Bem, vamos lá então, pessoal. O que eu tenho aqui? Eu tenho, né, o refil do fluido refrigerante 134A, uma balança de precisão, um termômetro penta e um manifold, mas eu vou usar só o manômetro de baixo. Então aqui, fazer uma... Vamos lá. Olha, meu manômetro de baixo, ele está apresentando uma pressão aí aproximadamente de 90 PSI, tá? 90 PSI é a pressão que ele está apresentando para uma temperatura de 27,7. Deixa eu melhorar essa aqui, ó, 27,7, uma pressão de 90. Bem, pressão de equalização ok. Eu vou verificar a quantidade de fluido que eu tenho nesse cilindro aqui, considerando que ele vai dar um valor, já somando o valor do cilindro, o valor da válvula e a mangueira que já está colocada, tá? Até marquei aqui um lugar para não errar, né? Ele está mostrando aqui, ó, em gramas, 904, 905 gramas. Ou seja, eu tenho fluido refrigerante aqui na pressão
de equalização em torno de 90 a 92 PSI, nessa temperatura está mostrando, opa, mexi ali, 907, é porque como eu movimentei, o fluido está em movimento, pode ser que ele varie aqui, tá? 907, pode ser que ele vá um pouquinho para cima ou para baixo, 908, vou considerar aí 908 gramas, mas pode ser que se eu mexer aqui, ele altera. 908 gramas, com fluido refrigerante 134A na temperatura de 27,7, uma pressão de equalização aproximadamente aí de 92 PSI, ótimo. Feito isso, né, se eu mexer aqui vai dar uma variação na massa, porque eu estou mexendo na minha mão aqui, ó. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu tenho 908 gramas, tá? Foi o que nós fizemos ali, 908 gramas. A pressão aqui, ó, 92, 94 PSI. Então, a temperatura aqui tá 27,7. Eu vou pegar o sensor, e aí o que eu fiz aqui para simular um aumento de temperatura no cilindro? Eu peguei, esquentei um pouquinho de água, vou colocar aqui, ó. E essa água, ela vai estar tem que estar numa temperatura acima de 27,7. Então vamos ver qual a temperatura nessa água aí, tá? Eu tô com o sensor 5, aqui eu tô no sensor 4, ó, sensor 5. Veja que a pressão tá aqui, né? A pressão ela permanece o valor que nós tínhamos visto aí. Beleza? 35, 36 graus Celsius. Nós tínhamos aí 27,7. Então daqui a pouco ele tá praticamente aí, vai estar praticamente com 10 graus acima da temperatura que eu mostrei inicialmente. O que quer dizer com isso? Nessa temperatura, se o fluido refrigerante, se o cilindro tivesse nessa temperatura, essa pressão sobe. Olha só. Eu vou colocar o cilindro aqui no recipiente, você vai ver que essa pressão de 90, ela vai subir. Acompanha o movimento do ponteiro. Vai subir para 95. Noventa e seis. Tá vendo que o ponteiro ele vai se movimentando? 97. Ou seja, eu tô com uma temperatura ambiente agora de... Ambiente, né? Na verdade, o ideal é que ele tivesse todo envolvido nessa temperatura. Eu tô só colocando a parte de baixo. Mas quando você aquece o cilindro na parte de baixo, né? Dessa forma, lógico, as moléculas elas aumentam a energia cinética de movimento e essa pressão sobe. Então eu tô com uma temperatura de 35,5. E essa pressão que ela estava... 92, ela já tá indo aqui, ó, para 100 PSI. E eu não mexi na quantidade de fluido. Estou trabalhando com a pressão. O que eu quero dizer com isso? Que quando você existe uma variação de temperatura no sistema ou no fluido refrigerante, tem uma variação de pressão. Ó, eu saí de 92 para 100 PSI. De 92 para 100 PSI já aumentou bastante. Da mesma forma que, eu vou tirar agora essa água quente, vamos dizer assim. Vou tirar aqui, já até separei a minha ferramenta aqui, um paninho. Vou tirar esse cara quente. Aí. E agora eu vou colocar ele numa temperatura menor. E eu não abri cilindro nem nada, a quantidade está aqui. Então, vou colocar ele agora numa temperatura mais baixa. Nessa temperatura mais baixa, o movimento das moléculas diminui e essa pressão então ela também diminui. E essa temperatura que eu coloquei aqui, ó, com certeza ela está muito abaixo daquele 27,7 que nós vimos. O que acontece? É mais fácil você aquecer e dar um movimento cinético aí é mais fácil você aquecer e verificar rápido a agitação das moléculas e o aumento de pressão do que o contrário. Eu já estou aqui com 21, 20, vai dar, acredito que vai bater aqui uns 19. Geralmente o sensor dá uma parada na leitura e depois ele volta. Vamos considerar 20 graus Celsius. Com 20 graus Celsius, esse fluido refrigerante, depois de um determinado tempo,
ele vai descer essa pressão aqui, ó, que estava em 100, a tendência é que ele desça para abaixo de 100, ok? Se a temperatura toda do cilindro tivesse nessa temperatura, se a temperatura em volta do cilindro tivesse completamente a 19,8 a 20 graus Celsius, com certeza essa pressão ela diminuiria. Então, vamos acompanhar um pouquinho aí o decréscimo da pressão em relação à temperatura. Eu só vou acelerar o timer, né, para poder ser mais rápido, para o vídeo não ficar, para a aula não ficar muito extensa. Bem, o que nós podemos definir? Que eu tenho uma certa quantidade de fluido refrigerante, na qual eu não mexi, vocês viram que eu não tenho corte nenhum nessa aula, né? Então eu não mexi, eu simplesmente tirei ele de um valor de temperatura maior e coloquei no valor de temperatura menor. Agora, logicamente, como eu estou gerando um pouco mais da parte de baixo, ele tende a descer, mas numa velocidade não tão grande. Agora eu só vou movimentar aqui, ó, só para que a temperatura do fluido refrigerante fique homogênea, tá? Ó. Olha só. Tá vendo? Por quê? Porque como o cilindro na parte de baixo tá mais frio... Tô fazendo uma mistura aqui, ó. Dá uma olhada na pressão. Porque a temperatura fria, ela tá sendo distribuída por todo o cilindro. Ok? Ou seja, ele praticamente voltou para a pressão que estava anteriormente. Ok. Agora, nós tínhamos visto que a quantidade de fluido refrigerante aqui no nosso cilindro era em torno de 908 gramas. Né? Logicamente que ele pode dar uma variação aqui, porque eu estou manuseando o cilindro, e aí com esse manuseio a balança pode dar alguma variação, mas vocês vão ver que ela não vai ter uma variação tão discrepante. Eu não estou dando carga de fluido refrigerante em sistema algum, apenas fazendo o trabalho de monitoramento da pressão. Okay? Então deixa eu voltar esse cara aqui. Vou tirar a mangueira. E agora vamos ver a quantidade. Vamos ver a quantidade de fluido refrigerante que está aqui, ó. 854. Então veja, considerando que eu tive uma perda de fluido refrigerante pela retirada da mangueira, porque aqui eu estou com refil, quando aumenta a temperatura, o fluido ele aumenta a sua pressão, mas o seu volume também. Então quando você retira, que muita gente fala assim, eu só tirei a mangueira e saiu o ar. Não, não saiu o ar, né? Pelo amor de Deus. Saiu a pressão do fluido refrigerante, mas junto com essa pressão vem uma quantidade de fluido refrigerante. Então toda vez que você vai manusear o seu manifold, você tem uma perda aí de alguns gramas de fluido refrigerante. Então, para finalizar essa aula, o que eu quero dizer para você? Quando você faz a carga de fluido refrigerante por pressão, você não consegue ter uma precisão da quantidade de fluido que entrou. Você viu que nós variamos a temperatura aqui do cilindro, variou a temperatura, variou a pressão, por uma quantidade que não foi mexida. Ou seja, nem sempre quando você der a carga de fluido refrigerante por pressão, vai dar certo, porque quando você aumenta a temperatura, essa pressão aumenta. Quando diminui a temperatura, a pressão também diminui. Beleza? Pessoal, voltei aqui porque tem uma errata, tem um erro que eu fiz aí, tá? Só para corrigir. Aquele valor de 800 gramas, na verdade ele estava sem a mangueira, tá? Então, o valor caiu então para 800, abaixo de 900 gramas, né? Então, só para dar uma atualizada aqui, porque eu acabei de gravar a aula e lembrei que eu fiz o valor da massa sem a mangueira. Então, com a mangueira, volta a aproximadamente o valor que estava. Mesmo assim, a gente ainda tem uma perda aí de fluido refrigerante
pelo comprimento e o volume que tem dentro da mangueira. Beleza? Agora sim, dá aquele joinha, aquele like, até a próxima. Valeu, um abraço.